Bom, Severino, Charles, obrigado pela oportunidade aqui de organizar aqui essa conversa com as empresas de vocês. Pessoal, para me apresentar bem rapidinho, tá? Meu nome é Thiago Furlan, eu trabalho na Fundação CERT como coordenador de projetos da área de empreendedorismo. E a gente conversou com o Severino e com o Charles na ótica de apresentar para vocês um pouquinho mais sobre o Tecnova. Imagino que alguns já conheçam, então eu vou trazer um pouco sobre o edital, mas focado principalmente na parte de aceleração, que é onde a CERT é uma das aceleradoras, né, e na parte de submissão, então trazendo um pouquinho da nossa expertise, de algumas dicas para ajudar vocês na parte de submissão dos projetos, tá? Tendo interesse, depois a gente pode até conversar e talvez fazer mais uma conversa um pouco mais próxima da data final ali, para dar umas outras dicas, umas outras ajudas para vocês perto do final, tá? Eu começo falando um pouquinho, vou projetar aqui minha tela, da Fundação CERT. Eu vou ser muito breve aqui, não é o foco, tá? Mas alguns pontos eu vou conseguir linkar depois com a questão da aceleração, tá? A Fundação CERT é uma instituição, é uma ICT, é uma empresa privada sem fins lucrativos, que faz 40 anos esse ano, com foco principalmente em inovação tecnológica, empreendedorismo, inovação como um todo, vamos dizer assim, tá? Então, são 40 anos trabalhando desde com hardware, com software, com inovação na bioeconomia, em várias áreas, e também, principalmente, na parte de empreendedorismo inovador, que é o meu centro. A gente tem 3 sedes principais, em Brasília, em Manaus, e a sede matriz, né, que fica aqui na Universidade Federal, em Santa Catarina. E a gente tem várias sedes espalhadas, né, dentro do Sapiens Park, que a gente tem nosso laboratório fábrica, o próprio Celta é uma dessas sedes, e outras empresas do grupo, como o nosso fundo de investimentos geral. Esse aqui é um ponto importante que eu gosto sempre de trazer. A fundação, como eu comentei que é uma ICT, né, ela trabalha na união de vários centros tecnológicos. Então, CERT é centros de referência tecnologia inovadora, cada centro com a sua especialidade, com seus especialistas fazendo projetos de inovação nessa área. Então, tem o nosso centro de CDM, que é o Centro de Convergência, que trabalha com sistemas embarcados, com inteligência artificial, com software, o CMI com metrologia, o CPC com processo indústria 4.0, né, com processos produtivos, com hardware. A gente tem o Centro de Energia Sustentável, um Centro de Economia, Bioeconomia, né, e os centros que trabalham mais diretamente com inovação, que é o de empreendedorismo inovador e o de incubação de empresas, que é o CELT. Então, são vários centros que se conectam para ofertar projetos para o mercado, para grandes clientes da nossa história. Então, Petrobras é cliente nosso, a BASF, a Embraer, vários outros são clientes aqui da CERT em diferentes espectros, tanto para projetos quanto para desenvolvimento tecnológico. Esse é o geral. Na parte de empreendedorismo, é isso importante, a gente atua e oferta, né, e criou nesses anos de existência, vários projetos para ajudar empresas, desde quem começou, está na ideação, até projetos para quem está se conectando com o mercado ou com centros de referência, inovação ou parques tecnológicos. Então, o Sinapse de Inovação nasce aqui dentro, a gente tem a Darwin, que é um acelerador que nasce aqui dentro, o Celta, foi a primeira incubadora do país. Então, vários atores foram sendo criados aqui pela CERT nos últimos anos, sempre para ajudar o empreendedor nesse percurso, tá? Alguns com grande relevância nacional, então o Celta é um destaque nacional, com cases, né, de sucesso, empresas grandes que já passaram por aqui. Então, a gente tem bastante expertise para apoiar empresas maduras aqui, que passaram pela gente. Mas o ponto focal é isso. A gente, dentro do nosso centro, a gente atua gerindo, hoje em dia, alguns dos maiores programas nacionais de empreendedorismo. Então, o Inovativa Brasil é operado pela CERT, o Centelha, nacionalmente, é operado pela CERT, Jornada Amazônica, com foco mais em bioeconomia, também é operado pela gente. Então, a gente opera desde pré-acelerações até projetos mais maduros de ajuda aos empreendedores. Tá? Esse é um geral aqui de um centro que tem 45 pessoas para trabalhar nessa área. Então, a gente traz esse background para ajudar também vocês na questão do Tecnova, já que vai ter um processo de aceleração ali para apoiar as empresas. Tá? Para aqueles que ainda não conhecem o edital, isso aqui só para trazer alguns números, já passaram pela CERT mais de 8 mil empresas, dentre esses vários programas que a gente operou nos últimos anos, só para dar um pouquinho do tamanho. Focando agora no edital, que é mais legal. O que é o Tecnova? O Tecnova é um edital de subvenção, é um edital financiado pela FINEP, que ela faz o chamado nacional para as fundações de amparo à pesquisa, as fundações declaram interesse de participação e organizam seus editais individualmente. Então, o primeiro a ser lançado esse ano foi do Rio Grande do Sul, Santa Catarina vem logo na sequência, já está com o edital aberto, e os estados estão se organizando agora e lançando ao longo do ano o edital. Os editais não são iguais, eles têm o mesmo objetivo, mas cada edital muda um pouquinho, às vezes, o tamanho do recurso ou a quantidade de empresas que vai ser subvencionada.
O foco é diferente, por exemplo, de um Centelha, que é um edital muito similar. O foco do Centelha é mais ajudar na ideia, onde você escreve, às vezes, a tua própria empresa, vamos dizer assim. O Tecnova não. O Tecnova tem um foco de projeto de desenvolvimento. Então, desenvolver um produto novo com um serviço ou melhorar de forma significativa o que já existe. Esse é o foco cerne do edital, tá? Com foco em mercado. Então, aqui se fala em inovação no conceito mais acadêmico da palavra, de que inovação é algo que se leva ao mercado. Eu entendo que vocês vão ter que propor um projeto, não é propor a empresa de vocês, de algo que tem apelo de mercado. Tá? Que lá na frente ou vai virar um produto novo, ou vai ter valor de mercado como um módulo novo, ou vai agregar o serviço que já é ofertado. Tá? É um projeto de 2 anos, então é um projeto relativamente grande, que dá para desenvolver bastante coisa. E Santa Catarina explodiu nesse edital, no sentido assim, foi para o maior. Santa Catarina optou por apoiar até 60 empresas, é o maior número nacional, junto com o Rio Grande do Sul, e só mais 2 ou 3 estados que vão para esse máximo por enquanto. Então, Santa Catarina vai apoiar mais empresas que São Paulo. Então, assim, foi para um número muito relevante, que é muito legal. Então, a FAPESP está apostando muito nesse edital, e isso é bem maior do que o edital 2. O edital 2, se não me engano, eram 20 ou 30 empresas. Então, realmente, Santa Catarina está indo para um edital muito grande e vai conseguir apoiar muita empresa com um recurso muito relevante. A gente está falando de até 700 mil subvencionados. É um volume bem interessante para empresas que estão numa maturidade ali de validade do MVP, indo para mercado, talvez, ou evoluindo tecnologia. Então, com 700 mil, a gente já viu o que aconteceu no Tecnova 2, de empresas realmente dando um salto muito grande, por isso a gente incentiva tanto que as empresas participem desse tipo de edital, porque é um edital que acontece o quê? A cada 4, 5 anos. Então, é uma janela de oportunidade que está entrando aqui, muito interessante para vocês. Tá? Esse ano também a FINEP pediu para colocar, né, dentro do edital, 2 serviços adicionais, que para mim, assim, eu particularmente acho um golaço, não só por a gente ser uma aceleradora, porque ele está disponibilizando um serviço que não é tão fácil de ser alcançado por startups. Vamos lá. Uma aceleradora, se você for uma aceleradora tipo uma Darwin, que é uma grande aceleradora aqui de Santa Catarina, você vai ter que colocar 5 a 8% de share para entrar nessa aceleradora. Quando eles subvencionam esse serviço dentro do Tecnova, você está recebendo 12 meses de serviço de aceleração, mais do que até uma Darwin coloca, que às vezes um processo de aceleração geralmente dá 6 meses, um pouco menos, de um serviço tão muito interessante. Então, ele está possibilitando que 60 empresas conseguem captar um serviço de aceleração também subvencionado, que eu acho muito legal, fora a parte de internacionalização também, que vão ser empresas bem boas, que vão prestar serviço para ajudar vocês, mesmo aqueles que ainda não estão vislumbrando uma internacionalização no curto prazo. Então, tem 2 perfis ali de internacionalização, aqueles que estão começando e aqueles que já estão um pouco mais prontos vão receber serviços também, tá? A CERT é uma das empresas credenciadas, vocês têm acesso à lista toda lá no site da FAPESP, acho que são 12 empresas que estão credenciadas para prestar serviços de aceleração para vocês, e a escolha é de vocês. É livre mercado, vocês vão escolher a melhor proposta de aceleração que mais encaixa com o projeto de vocês. Isso também é muito legal, bem melhor do que colocar uma aceleradora fixa, vamos dizer assim, que é botar um serviço que talvez não se adaptasse bem certo ao projeto de vocês, tá? Mesma questão no serviço de internacionalização, depois deem uma olhada em todos ali, tentem entrar em contato para entender os processos, para ver o que mais encaixa com vocês, tá? Existe contrapartida financeira, significa que vai ser criada uma conta do projeto, vocês vão ter que depositar de forma progressiva, né, de acordo com o faturamento de vocês. Então, vocês não precisam depositar o 2%, 2,5% do faturamento, sim do tamanho do projeto que vocês forem pleitear, tá? E é financeiro, então é realmente um depósito financeiro, mas que dá para usar no próprio projeto. E, se não me engano, dá para usar até em Prolabore, eu posso até dar uma verificada. Então, não é algo muito restritivo, tá? Esse uso dos recursos de contrapartida. É mais para vocês realmente colocarem um pouco de risco também junto num projeto subvencionado, são regras nacionais, sempre tem contrapartida dentro de projeto de subvenção. O edital é de até 702 mil e vocês têm que prever, isso é obrigatório, 102 mil reais somados para os serviços de aceleração e internacionalização. Tá? Então, independente se vocês quiserem 470 mil pleitear ou 702, 100 mil tem que ser previstos para esses 2 serviços. Então, é bom pensar bem certinho e não deixar passar isso. Tá? Prazo do edital, 27 do mês que vem, a gente está falando de menos de um mês. Tá? Para uma submissão que eu vou chegar ali na frente, não é tão simples. Então, fiquem de olho no prazo, tem alguns detalhes que eu vou passar na frente, mas já comecem a quem estiver interessado a dar uma olhada na plataforma e começar a pensar na submissão, tá? Informações importantes. Santa Catarina optou por não restringir temática, isso também é muito bom, tá? Alguns estados vão acabar restringindo, por exemplo, você pode participar TIC, ou participar em empresas da área de saúde, energia, sei lá, restringir de alguma forma.
não tem restrição em Santa Catarina, faturamento é de 0 a 16, então é um range bem abrangente, né, para considerar empresas que estão começando até que não tem faturamento, e empresas que já estão faturando bem. E tem que ser empresa sediada em Santa Catarina, com uma restrição de já ter registro em junta comercial, pelo menos desde setembro do ano passado. Acho que isso é mais para impedir que empresas sejam criadas ou levadas para cá para pleitear um recurso que é para aqui para o Estado. Tá? Empresas que participaram do Centelha 1, Centelha 2, Catalise e FINEP têm um pequeno benefício. Eu acho que isso não gera uma competição desproporcional, mas dá um benefício sim para empresas que participaram desses programas, tá? Também são programas da FINEP. Não são tantas, então acho que isso não vai atrapalhar a questão de competitividade do próprio edital. Tá? Ali tem alguns critérios de avaliação, isso já é legal trazer. Como eu comentei no slide anterior, o foco do edital é desenvolvimento tecnológico com apelo de mercado. Então, você vê que os dois primeiros itens de avaliação são o grau de inovação e o potencial mercadológico. Então, vocês vão ter que deixar muito claro esses dois pontos, tá? E depois tem dois quesitos que avaliam justamente a competência de vocês para desenvolver a complexidade do projeto que vocês estão propondo. Então, é olhar para a equipe e olhar para os parceiros para ver se vocês estão tendo essa competência para evoluir, para desenvolver o que vocês têm dentro do projeto. E o último quesito de avaliação principal é a questão do cronograma físico, financeiro, né? De como é que vão ser as metas e os dispêndios de vocês, tá? Dentro do que vocês consigam utilizar de recursos, aqui eu trouxe só alguns pontos, mas é um edital bem abrangente também, tá? Alguns outros editais são mais restritivos. Então, ele deixa com algumas limitações, obviamente, de quantidade, mas você consegue até pagar pessoal, CLT, você consegue fazer contratação de serviços de terceiros, pessoa jurídica, pessoa física, contratação, compra de material, de equipamento, viagens. Então, é bem abrangente, tá? Ou seja, dá para montar um projeto bem interessante, mas obviamente tem que ser direcionado para o desenvolvimento do projeto. Então, você não consegue botar, por exemplo, serviços contábeis ali, que daí é uma coisa mais rotineira da própria empresa. Diga, Rudi. Podia, Thiago, por favor, bem rapidamente explicar um pouquinho melhor essa contratação do CLT? Se eu não me engano, você vai prever, já tem que colocar ali qual que é a pessoa do corpo da equipe, ou que você vai contratar, e por quanto tempo com os valores, tá? Tem uma restrição de valor, tem que dar uma olhada bem no detalhe no edital, mas é possível contratar a CLT com todos os encargos pagos, tá? Porque não ficou claro para nós isso no edital. Vou procurar melhor. Se em algum momento ele puder ter isso mais claro, por exemplo, o proponente é um CPF, não necessariamente um CNPJ, certo? Precisa, se não me engano, ter CNPJ, tá? Não pode, por exemplo, ser MEI, tem que ser um proponente vinculado à empresa. Tudo bem. Mas o sócio do CNPJ pode ser o CLT? Aí tem que dar uma olhada. Alguns editais restringem esse tipo de contratação, tá? Se eu não me engano, essa é a minha dúvida no Tecnova 3, entendeu? Achei que você tinha essa informação. Eu acho que não pode. Posso confirmar para vocês depois de passar, tá? É a questão do Prolabore. Isso está previsto como pagamento até pela contrapartida, mas como equipe eu acho que não pode. Que você falou em contratação em formato CLT de membro da equipe, por isso que eu achei estranho, entende? Uhum. Mas isso é interessante. Isso que eu entendi. A pequena empresa não tem CLT. Se for aprovada no projeto, ele vai contratar. Pode ser isso, né, Thiago? Isso. Que já é interessante. Fora a parte de contratação de pessoas jurídicas, né? Sim. Beleza. Elementos interessantes para colocar na proposta. Isso que eu gosto sempre de trazer, porque a gente está falando de um projeto de inovação, gente. Então, assim, tem risco inerente à inovação, então não pense em esconder a questão de risco tecnológico, risco de não conseguir acessar um tal mercado, isso faz parte. Tem até um espaço dentro da própria plataforma ali nos campos de submissão para você falar um pouco do risco, mas tentem sempre justificar o que vocês vão fazer em relação ao quê. Então, é uma tecnologia nova que eu não sei se eu vou ter acesso a tal validação do cliente, então mostre etapas que você vai fazer dentro do processo para justamente mitigar ou diluir esse risco dentro do projeto, mas não escondam riscos de projetos de inovação, isso faz parte. A abrangência de mercado acho que vai ser muito relevante para a avaliação, tá? É um edital que prevê até serviços de internacionalização, então vocês têm que colocar elementos que comprovem, escala de vocês, ou potencial de mercado, abrangência, mas também a questão internacional. Então, é um projeto, um serviço, um produto que pode ser vendido lá fora, tem potencial para isso, como é que é feito, como é que é o mercado lá fora, o que eu preciso fazer para conseguir levar meu produto lá para fora. Então, tentem discorrer isso dentro do projeto de vocês para conseguir com a pontuação, né, chegar mais próximo da pontuação máxima do mercado, isso aí vai ser muito importante. A questão de barreiras tecnológicas, a gente está pensando num desenvolvimento de
novo produto ou de serviço, tem que ter algum tipo de barreira relevante em relação ao que já existe no mercado. Isso justifica a inovação, né? Então, o que vocês estão desenvolvendo, como é que vocês se posicionam no mercado a partir desse desenvolvimento? Vocês têm alguma barreira? Vai criar alguma vantagem? É competitivo. Isso é legal trazer. Os impactos e aderências aos clientes e ao que vocês estão propondo, isso também é bem relevante. E a palavra que eu mais gosto que é a questão de externalidade. Projeto de inovação tem externalidade, ou seja, ele tem impacto em terceiros, em outros atores de inovação. Então, se eu tenho uma solução que melhora, que é ofertada para hospitais, mas ela tem uma relevância para os clientes, usuários, isso melhora a saúde das pessoas, isso é uma externalidade. Então, traga esses impactos que o projeto de vocês traz, isso sempre traz relevância para um projeto de inovação, senão daqui a pouco é um projeto de investimento com único retorno para a empresa, sabe? Então, projeto de inovação é inerente que tenha isso, então tragam esses como resultados também, ou como impactos do projeto de vocês, tá? Na questão do processo de aceleração, isso aqui são os pontos mínimos que espera-se de um processo de aceleração, tá? A FINEP pede que as aceleradoras façam as propostas, mas que o mínimo que elas entreguem são esses pontos, que se vocês observarem, são pontos todos voltados para levar vocês para o mercado de forma mais assertiva ou ajudar nesse apoio de mercado. Então, é a questão de articulação com foco em vendas, adequação de modelo de negócio, de precificação, montar a estratégia de comercialização de vocês, ou pensar em identificar fornecedores ou clientes-alvo. Tudo voltado para o mercado. Isso, agora falando um pouquinho da CERT como uma aceleradora, a gente vai fazer para vocês, isso é o mínimo que espera-se. Mais baseado naquele histórico, os que tiverem interesse de trabalhar com a gente vai trazer muito do nosso histórico do CELTA e de outros programas para trabalhar com diagnóstico, então a gente trabalha com PDCA, com ciclos de diagnóstico, a gente observa toda a questão de operação, gestão, equipe de vocês, para fazer trilhas de trabalho, né, com mentores específicos, isso é o básico também de processo que a gente trabalha. A gente tem condição de ajudar vocês para captação de investimentos, então preparação para captação, a gente vai fazer valuation, quem tiver interesse, a gente tem conexões com algumas empresas e outros atores que a gente tem com parceiros aqui da CERT, benefícios, etc. A gente tem toda uma gama de serviços que a gente traz como processo de aceleração, além daquele segundo item que é o que mais me agrada, que eu consigo trazer exclusivamente para o processo Tecnova, que é a questão de escalonamento, de trazer o corpo técnico nosso para ajudar vocês. Então, aqueles profissionais dos nossos centros, por isso que eu falei naquele slide, eu consigo trazer para ajudar, não para desenvolver o projeto em si, mas para fazer mentoria estratégica. Então, trazer um cara que é muito, muito bom em IA para dar um direcionamento, dar uma priorização, fazer alguma estratégia, corrigir algum rumo de desenvolvimento, para, às vezes, eliminar algum risco ou evitar que vocês entrem num caminho ali de dispêndio de recursos que não precisavam. Então, é um cara com muita expertise que trabalha, nesse exemplo de IA, por exemplo, é um cara de mercado muito relevante nacional que eu tenho, que trabalha para projetos, para Petrobras, projetos gigantescos, muito robustos. Então, é um cara caro de mercado, mas que a gente vai colocar à disposição de vocês para ajudar estrategicamente nesse desenvolvimento tecnológico que é o foco do projeto. Tá? Então, esse é o objetivo nosso aqui de proposta de aceleração. Veja que eu coloco no meio do processo, tá? A aceleração está prevista para o recurso ser recebido na segunda parcela de 3 que vocês recebem. Então, vocês recebem 3 parcelas dentro do processo de Tecnova, recebe a primeira, faz os serviços, presta contas, recebe a segunda, é um processo burocrático, tá? E a aceleração, ela entra ali na segunda parcela, a princípio, tá? E é um processo de 12 meses, aqueles que tiverem interesse depois, a gente pode explicar um pouquinho mais como a gente trabalha como aceleradora também, tá? A CERT também, para aqueles que tiverem interesse, isso pode ser para o Tecnova para outros, é uma unidade Embrapi, significa que a gente, como Instituto de Ciência e Tecnologia, consegue ajudar também em desenvolvimento de algumas áreas, então sistemas mecatrônicos, sistemas inteligentes, sistema de manufatura, a gente é uma unidade capacitada para montar projetos ou desenvolver esse tipo de sistema também, tá? E o último ponto, esse é a ajuda de hoje, a gente tem muita expertise aí, sem falsa humildade, acho que isso é o termo, em escrita de projetos e em cuidar dos processos de avaliação, tá? Porque, como eu comentei lá no início, a gente cuida, operationa nacionalmente o Centelha, o Inovativa, são projetos de 1.000, 2.000, 3.000 startups anualmente, são projetos muito grandes, tá? E a gente, ao longo desses 10, 15 anos, pelo menos, de SEI aqui, a gente tem cuidado de muitos projetos, então, contratando avaliador, cuidando do processo, sendo avaliador. Então, eu sou um do corpo aqui dos nossos coordenadores que atua como avaliador, como mentor, então eu posso trazer o meu exemplo, né? Devo ter trabalhado em 300, 400 avaliações para baixo, tá? Nos últimos anos, então eu tenho essa visão de avaliador para trazer e dar algumas dicas de vocês na hora que vocês estiverem montando, etc., para justamente alinhar, porque o avaliador ele tem que ser ajudado. Como é que funciona um processo de avaliação de projeto de subvenção, por exemplo?
a gente não vai ser avaliador do Tecnova, só para deixar claro. A gente não se inscreveu como avaliadores para não ter conflito de interesse. A avaliação ele é um processo qualitativo, onde alguém vai ler um texto de vocês e vai julgar, dar uma nota, dar uma avaliação positiva ou negativa em cima disso. Então, no CERN, ele é qualitativo, mas você cria um processo e métricas para tentar nivelar e transformar isso de uma forma quantitativa e nivelar entre os vários avaliadores, certo? Geralmente, o avaliador ele recebe, por exemplo, caixinhas, onde ele vai enquadrar vocês de acordo com cada um dos campos. Então, vamos lá. O campo de mercado tem notas de 1 a 5. Ele recebe um guia do que significa nota 1, o que significa nota 5, e ele vai tentar achar dentro da proposta de vocês elementos que justifiquem ele colocar vocês em nota 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Entender esse processo, entender que o que geralmente vai em cada caixinha ajuda a gente a direcionar ou esclarecer alguns pontos que às vezes a gente deixa meio inerente na proposta, mas eles têm que ser mais claros para ajudar o avaliador a entender a proposta. Então, por exemplo, o mercado. Geralmente, o último nível de mercado, num projeto como esse, que prevê internacionalização, ele só vai ser, vocês só vão ser colocados no último nível na pontuação de mercado se vocês, por exemplo, justificarem de forma consistente o potencial de vocês de mercado nacional e internacional. O que significa isso? Trazer dados, trazer validações que vocês fizerem em relação à aderência do produto, ou ao potencial de mercado, ou a diferencial tecnológico que justifique um avanço de mercado, tanto nacional quanto internacional, uma análise de concorrente, outras coisas. Então, nessa ótica que a gente quer tirar umas dúvidas com vocês agora e ajudar para direcionar a proposta de vocês da forma mais interessante. A proposta, para aqueles que já entraram no sistema da FAPESC, o sistema da FAPESC ele é mais voltado para ciência e tecnologia, para projetos mais científicos. Então, é uma plataforma que você tem que saber lidar para direcionar uma submissão de uma empresa. Os campos não batem bem certinho, tá? Então, é bem interessante entender como funciona isso, já entrar nesse tipo de plataforma, porque outros tipos de submissão, geralmente na Charles, quando é uma incubadora, etc., a gente faz uns campos mais diretos, né? Então, a gente bota lá, qual que é o seu modelo de negócio, qual que é o seu mercado, qual que é a sua equipe. Aqui não, aqui vocês, nesse projeto da FAPESC, vocês vão descrever. Obviamente, tem um resumo, tem um campo ali para os pontos principais da proposta, mas depois o objetivo específico, riscos, resultados esperados, estado da arte. Então, assim, um tipo de submissão que não é tão comum para todo mundo. Então, é legal vocês entenderem o que colocar. É muito importante. Local de abrangência, vai ter que botar os municípios de influência. Isso. Então, assim, são várias questões que a gente quer ajudar vocês, né, junto com o Charles, com a incubadora, a entender como funciona, às vezes até a revisar, de acordo com o interesse de cada um, esses escritos para vocês serem um pouco mais assertivos, tá? Por exemplo, uma avaliação mais direta, geralmente a gente tem um campo e o avaliador já avalia o campo bem certinho. O campo de avaliação é o mesmo do que é esperado de avaliação. O que eu quero dizer com isso? Vocês explicariam o mercado, o avaliador já teria um campo ali, mercado, para ser avaliado. Nesse caso, como é um texto corrido, que não deixa nem colocar muitas imagens, então vocês têm que trabalhar com mais um texto, com elementos textuais, né, para dar um pouco mais de dinâmica no texto. Eu imagino que o avaliador vai ler o texto inteiro, que deve ser de 10 a 15 páginas, é um potencial de texto grande que vocês conseguem fazer. Depois ele deve voltar principalmente para o resumo e para o primeiro campo lá, que é onde você coloca informações relevantes para a proposta, alguma coisa assim que é o título. Tá? Esses dois são os campos principais que tem que ter todas as informações para avaliação daqueles 5 quesitos. Tá? Tem que estar muito claro. Claro que nos outros campos vocês vão destrinchar e vão explicar melhor os riscos, melhor os resultados esperados, etc. Mas naqueles 2 primeiros tem que estar muito claro. Eu peguei um projeto ontem para revisar, para dar um apoio, era 3 páginas de resumo, as 2 primeiras era só falando sobre o problema. Eu já falei, não, calma. O avaliador tem que entender no primeiro ou segundo parágrafo qualquer proposta. É o desenvolvimento do que, para quem, sabe? Depois você pode discorrer e explicar um pouco mais, mas no resumo, principalmente, tem que ser direto. Então, esse tipo de dica a gente quer ajudar agora vocês, ver quem já está escrevendo, se quiser compartilhar, etc., esse tempinho agora extra, essa próxima meia hora, para trazer essa visão, tá? Tendo interesse, Charles, a gente pode marcar uma outra conversa, talvez com quem for escrever, talvez daqui a 1 ou 2 semanas, para que eles tragam já os resumos ou alguma coisa a mais, a gente faz mais um workshop direto, sabe? Abrindo ponto, externalizando, pode ser uma outra ajuda que a gente pode fazer, tá? Dúvidas gerais mais para frente, mais próximo da submissão, por exemplo. Isso, dá para até concentrar, vão concentrando comigo, a hora que tiver, tem uns 5, 6 que tem um apanhado de dúvidas, a gente pode tirar numa vez só, porque uma dúvida pode ajudar o outro, né? Isso. Inovação tecnológica é um ponto muito interessante. Então, vocês têm que desenhar bem certo qual que é o projeto. Tem empresas que estão apanhando um pouquinho para
fazer esse recorte, tá? Nada impede que vocês proponham um projeto grande e que o Tecnova seja um módulo disso, pode ser também, tá? Mas tem que ser um projeto relevante, dentro de um escopo fechado, que vocês vão conseguir ter resultados em 24 meses. Então, atentem a isso. Algumas empresas penam um pouquinho mais para escrever alguns dos campos, então, empresas de serviços ou empresas que não têm uma inovação tecnológica tão disruptiva, geralmente tem que dar mais atenção na parte do primeiro quesito, que é o quesito, deixa eu até voltar aqui, que é o quesito ali de grau de inovação, porque é onde eles tendem a perder um pouco mais de ponto. Então, não estou falando que não existe inovação de serviço ou de processo, mas para um avaliador é muito mais percebido uma inovação em saúde, ou uma inovação de hardware, vamos dizer assim. Então, vocês têm que trabalhar e mostrar esse diferencial que vocês estão fazendo para conseguir ser competitivo nesse quesito. Essas mesmas empresas que têm vantagem na inovação têm desvantagem no mercado, geralmente, porque elas não têm validações de mercado, empresas de saúde, por exemplo. Então, são gargalozinhos, algumas dificuldades que algumas vão ter, outras não. Entendam isso na proposta de vocês, mas tentem discorrer e trazer isso da forma mais clara possível. Qual que é a lógica do avaliador? É uma lógica de avaliação como se fosse de investimento, tá? Os dois primeiros, ele quer entender o potencial. Então, quanto mais vocês conseguirem justificar e ampliar esse potencial, melhor vai perceber a proposta. Então, é mercado e inovação. Ponto. Os outros dois é o contrário, é risco. Ele quer entender se vocês têm competência para justificar a complexidade. Então, quanto menos risco percebido, melhor é avaliada a proposta. Então, se a equipe tem profissionais com competência para desenvolver aquilo, então não adianta de falar que vai desenvolver uma IA complexa pra caramba e não tem ninguém que trabalha com isso na empresa e não disse como vai contratar alguém ou não previu ninguém. Então, como é que tu vai desenvolver aquilo? Então, tem que ter uma conexão do core da empresa ou da proposição de contratação com o que vai ser desenvolvido. Parcerias são fundamentais, às vezes você precisa ter alguma parceria para acessar um cliente ou para acessar um tipo de validação, ou dentro do processo, às vezes você tem um processo complexo que envolve outros atores. Então, se vocês já têm essas parcerias, tragam. Se já participaram de outros projetos de inovação, se estão incubados, tudo isso são selos que credenciam e diminuem o risco de vocês percebido. Por isso são elementos também muito importantes de trazer. E vocês têm que discorrer isso em vários campos da proposta. Então, tem um campo ali que é o dos riscos, eu gosto de trazer um pouco da equipe naquele campo, para explicar que um risco é não ter competência tecnológica para desenvolver ou ter algum conhecimento que falte na equipe, mas a minha equipe tem isso, dessa forma eu consigo mitigar esse risco. E se eu precisar, eu tenho um parceiro, que é a universidade da cidade, ou que eu vou buscar conhecimento lá, ou outras empresas. Então, tragam essa narrativa de diluição de risco, isso é importante. E o último é um 8 ou 80. Dificilmente alguém ganha ponto diferente ou ganha muito mais ponto que o outro no cronograma financeiro, tá? Porque ou tá certo ou tá errado. Ou faz sentido dentro do que vocês estão propondo, ou vocês colocaram alguma coisa errada e vocês vão perder ponto, e geralmente perde muito ponto. O avaliador geralmente é mais criterioso aqui, ele bota assim, ou tá certo ou errado, ou é máximo ou é mínimo, geralmente, tá? O que estaria errado? Colocar de desacordo com o que o edital prevê. Então, se o edital diz que só pode ser 50% de tal item, tem que ser no máximo 50%. Se colocar mais, o avaliador vai ler o edital, vai entender aquilo e pode avaliar como errado, tá? A outra coisa é você prever poucas coisas que são relacionadas com o core do projeto. Então, se eu estou propondo um desenvolvimento tecnológico e eu coloco 1%, 2%, 5% só em desenvolvimento tecnológico, naquele serviço que eu vou contratar, e o resto tudo é marketing, outras coisas, ou coisas não tão relevantes para o projeto, isso também é mal visto e perde ponto. Tá? Então, no cronograma tem que estar de acordo com o potencial e também a complexidade de desenvolvimento que vocês estão prevendo. Eu já vi edital que o cara botava ar-condicionado. Precisa do ar-condicionado para desenvolver uma nova tecnologia? Entendeu? Acaba perdendo um pouquinho de aderência dentro do projeto que é previsto. Tá? Então, isso aqui tem que cuidar. Geralmente não se perde ponto aqui. Esse é um ponto. Se vocês estiverem pensando em colocar alguma coisa que está numa zona cinzenta, dou por experiência, tá? Eu também tenho startup, tenho 2 startups, já peguei subvenção, peguei o Synapse 6 há 7 anos atrás, e na época que eu peguei, eu previ um serviço de contratação fora do país para abertura de empresa. Não dizia que não dizia que sim. E aí o problema era a prestação de contas, porque tinha que ter nota fiscal eletrônica. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com a FAPESC por e-mail para formalizar, para eles me darem orientação de como prever esse tipo de serviço. Então, se vocês tiverem alguma coisa meio cinzenta, tá? Que vocês estão na dúvida se pode ou se não pode, entrem em contato de preferência por e-mail com a FAPESC para formalizar isso, para vocês seguirem a orientação deles, e aí, caso tenha algum problema lá na frente, vocês têm formalizado isso, tá? Sempre é bom entrar em contato com as fundações para esse tipo de dúvida sobre prestação ou sobre o que cabe e o que não cabe, e de sempre formalizem as respostas, porque eu já vi muita gente
ligando, aí diz que daí teve tal resposta, e depois dá um monte de rolo, tá? Dinheiro subvencionado exige esforço também depois de cuidar da prestação de contas, cuidar de todo o processo, tá? É um dinheiro que depois vocês têm que... A FAPESC presta conta para a União. Então, assim, tem um processozinho ali, tá? Que para quem não está acostumado é um pouquinho trabalhoso, mas pelo potencial de captar 700 mil, digo que vale a pena e ajuda muita empresa. Já ajudou muita empresa e vai continuar ajudando, então vale a pena, tá? Eu dou exemplo sempre da Nanoscope, por exemplo. A Nanoscope é uma empresa que estava incubada no Celta, foi graduada há pouco tempo. Elas pegaram o último Tecnova e a empresa, assim, virou outra empresa. Ela ganhou prêmios nacionais ano passado como pesquisadora e como empresa de destaque na área de ciência. Então, assim, esse edital é muito legal. Tem gente que pergunta, vale a pena? Eu falo, vale, tenta, porque é uma janela de oportunidade a cada 4, 5 anos de captar um dinheiro muito relevante, tá? E a gente está aqui para apoiar isso. Então, faz parte do CERN, da CERT, né, como ator do ecossistema, e para aqueles que tiverem interesse, de novo, é livre escolha de vocês, tá? A opção pela aceleradora, aí lá na frente, aqueles que forem escolhidos, a gente trabalha junto também para ajudar vocês na parte de aceleração. Beleza? Alguém tem alguma dúvida ou quer uma dúvida sobre a proposta, já quer aproveitar esses tempinhos agora? A ideia era fazer agora um bate-papo com vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais das propostas, e se alguém já estiver pensando, tiver alguma dúvida, a gente já consegue ajudar agora. Não sei quem levantou primeiro, foi meio junto. Pode ser, Rudi, depois eu passo para o Diego. Ou vai o Diego, que é mais velho, bem mais velho. Bem mais velho. Viu, Thiago, por acaso você tem, ainda que seja do Tecnova 2, essa ficha de avaliação que contém os critérios de 1 a 5 para cada um dos quesitos para o avaliador? Cara, pior que eu não tenho, e a gente já pediram para a gente se a gente tinha modelo de proposta, a gente também não tem, porque as propostas elas não são abertas, né? É publicado depois um resuminho ali, mas a gente não tem acesso aos detalhes, até por propriedade intelectual das empresas. Então eu não tenho desse, mas eu posso mostrar de outros programas nossos, tá? Eu posso mostrar programas antigos nossos, eu posso depois passar ali para o Charles, mas são critérios, como eu comentei, tipo, para cada um, geralmente, o avaliador ele recebe um quadrinho, o que é o 1, o que é o 2, o que é o 5, e bem claro o que é. E ele tem que ajudar o avaliador, cara. O cara vai avaliar 5, 10 projetos de 15 páginas, ele quer ser ajudado, ele quer entender o teu projeto da forma mais rápida e clara, para ele colocar de forma bem certa. Ele não gosta de ficar na dúvida, putz, será que é 3? Então ele quer achar aquelas palavras-chave. Então, inovação tecnológica, cara, tem que ser algo comprovado, disruptivo, no sentido assim de ou que ninguém faz igual, ou que tem um diferencial relevante do que já existe, de preferência com comprovação de algum dado, ou assim, não é achismo, não é falar, não existe ninguém. Pô, os que existem que a gente achou até agora são esse, esse, esse. Logo, olhando para o que a gente está propondo, que a gente já fez, o diferencial é esse, esse, esse. Olha, a tecnologia está evoluindo nessa linha, nessa linha, nessa linha. Então, tu vê uma tendência. O recurso captado para esse tipo de startup é desse volume lá fora, que mostra um interesse por esse tipo. Então, tu começa a dar dado validado. Então, assim, isso é interessante. Se você, geralmente, se já tiver validado alguma parte dessa tecnologia do processo, isso ajuda também a ganhar ponto. Então, se é uma coisa muito na ideação, vai ficar na parte de inovação tecnológica um pouco mais no início. Então, é como se tu olhasse no TRL. Se é muito do zero, tem que validar muito, justificar muito aquela ideia, conceitualmente, né, na teoria, mas geralmente as que estão um pouco mais validadas no sentido de, já testei uma parte, já fiz um MVP, sabe? Isso ajuda a justificar aquilo. A questão de equipe, mostrar a competência acadêmica da equipe. Então, assim, tem tantos mestrado nessa área, doutorado naquela área, ou experiência de mercado. Tantos anos desse tipo de profissional, nesse tipo de trabalho, que é importante para o desenvolvimento específico que a gente está prevendo. Então, sempre tentar conectar, tá? Equipes que são pequenas, tentem justificar como vocês conseguem trabalhar, mesmo com equipe pequena, mas onde vocês buscam recursos humanos se precisar. Não tem problema falar, eu não tenho alguém de mercado. Eu gosto quando a empresa tem essa humildade de falar, eu tenho carência nessa área, mas já estou prevendo contratar tal perfil, porque eu preciso disso nos próximos passos. Eu gosto porque ela olha para dentro, ela vê o que ela precisa e ela me diz, porque eu vou identificar. O avaliador geralmente é um cara que já está acostumado a avaliar. Então ele identifica esses gargalos. O Diego está em equipe de uma pessoa só. Putz, como é que ele vai fazer tal coisa? Então é melhor você já me falar do que eu ficar na dúvida, entendeu? Então, a equipe esse é um ponto. A parte de parcerias é a mesma coisa, dependendo do tipo de negócio teu. Vou dar um exemplo, eu estava conversando com uma empresa nossa aqui. Eles trabalham com uma cesta de lixo, né, para retirar
acoplado em caminhão, etc. Se ele não tiver parceria com empresas de algumas prefeituras para colocar esse sistema dentro dos caminhões e testar, o processo dele não vai andar. É um risco muito grande ele não conseguir testar no mercado. E ele já tem, então ele tem que colocar isso muito claro. Os fornecedores do material, se ele terceiriza alguma parte, então a cadeia atua, tudo que envolve, traz, porque isso diminui o risco percebido. O avaliador ele sempre vai procurar erro, ele vai procurar o que tu não tem no teu projeto que falta, ou o que está meio estranho, ou aquela informação que tu colocou meio vaga. O cara procura, o cara vai no teu site, o cara vai procurar tal tecnologia, geralmente é um cara tecnológico. Geralmente o match também teu vai ser naquelas áreas de conhecimento, tá? Tu vai colocar ali quais são as áreas de conhecimento relevantes para o projeto. Ali, geralmente, a FAPESC faz o match com o avaliador que identificou aquelas áreas como competência dele também. Então, não coloque em áreas que não tem muito a ver com o projeto de vocês, para não entrar um cara que não tem nada a ver e depois ele não entende muito o projeto. Ou vai ser um cara bem técnico, específico, ou vai ser um cara generalista de mercado empreendedorismo, no meu caso. É um cara que não desce numa camada tecnológica a fundo, mas conhece um pouquinho de tudo e conhece muito do processo de mercado, de modelo de negócio, então vai ter um outro olhar, tá? Esses são geralmente os dois perfis de avaliação e tu tem que agradar os dois. Tu tem que ser claro e ter o poder de síntese para um cara que é generalista e técnico o suficiente para um cara que tem muito conhecimento da tua área não achar que é raso a tua proposta, que não tem tanto diferencial. Então, geralmente, eu cito para começar de uma forma um pouco mais direta, já mostrando qual que é o valor do projeto, e depois nos outros parágrafos, discorrendo ao longo do tempo de forma mais tecnológica. Mas para o cara que é generalista, é muito ruim ele não entender no início. E para o cara técnico, é muito ruim ele demorar para ver a parte mais complexa. Então, são formas de escrever que ajudam muito, tá? E quando tu ajuda a proposta, ela fica mais... O avaliador... Ele pega umas propostas muito difíceis de avaliar. Ele gosta de ter uma que ele consegue já identificar, assim, tá? Então, tu tem que ajudar ele também. Não sei se eu te ajudei, Diego, mas depois eu posso passar ali pro Charles alguns desses critérios para ti. Tranquilo, valeu. Udi, depois eu respondo ali o André que mandou uma no chat. Tiago, para entender melhor e de forma mais prática o negócio. Na verdade, você está oferecendo um serviço, ok? Para a gente poder qualificar ainda mais a nossa submissão de projeto, certo? Como fica essa questão da consulta a você sobre determinadas áreas e esse pagamento efetivo do seu serviço? É um contrato de risco que você está fazendo no sentido de você colaborou, o projeto não foi aprovado, ficou pelo tapinha nas costas. Foi aprovado, tem um percentual que vai para a sua empresa, é isso? Sim e não. Tem alguma coisa que a gente combinou com o Charles, assim, um apoio geral, tá? Então, assim, a gente pode fazer mais uma rodada geral para todos, tá? De mais 1 hora e meia, se vocês tiverem interesse. Dúvidas gerais. Para quem tiver interesse num trabalho um pouco mais específico, aí a gente pode conversar individualmente, tá? É algo que eu já faço para as empresas que são do Celta, que são de programas nossos, mas eu teria que cobrar externo, tá? Aí, dependendo da quantidade de horas, a gente negocia e faz um trabalho um pouquinho maior. De novo, não vou escrever, mas vou fazer mais rodadas individuais com cada um, aí lendo o projeto inteiro, eu posso fazer esse apoio. Mas é individual. Não pego por ser... vantagem para o Inovale, né? Com uma boa vantagem financeira para o Inovale, né? Prometeu. Assim, tipo, eu faço isso genérico não, mas assim, para todos, mas individual para quem quiser. Essa análise dual, né? Isso, que me demanda mais tempo. Eu não consigo fazer isso para todos, eu e mais alguns que a gente está demandando aqui. E o que a gente tem feito para essas empresas? Eu não quero ganhar dinheiro fazendo projeto de escrita de projeto, não é esse o objetivo da CERT. Então, a gente faz realmente a preço de custo, e para as empresas que contratarem isso da gente e passarem lá na frente, a gente devolve essas horas que a gente colocou agora como mais horas de processo acelerador lá na frente, tá? Para a gente colocar um pouco de risco nesse processo também. Eu não garanto que eu vou ajudar no nível 100% eficaz, né, para passar, né? A gente garante uma ajuda realmente, a gente tem essa expertise, mas é uma forma de diluir um pouco o risco para os dois, tá? Mas o nosso objetivo não é ajudar a ganhar dinheiro, como eu te falei, com escrita de projetos. Isso não é o objetivo da CERT. A gente quer ofertar bons serviços de projetos de aceleração, de incubação, de pré-aceleração, que são o core nosso aqui, tá? Mas como eu combinei, com vocês eu consigo fazer mais uma rodada geral, tá, com todos, para te trazer dúvidas. Então, o ideal seria daqui 1 ou 2 semanas, tá, Charles? Para todos darem uma evoluída. E para aqueles que quiserem um trabalho um pouquinho maior, a gente pode conversar individualmente para ver se faz sentido e daí a gente negocia individualmente. Tá bom? Era o André que mandou uma mensagem no chat, eu acho que foi, né? Tu consegue ver aí, Thiago? Senão posso ler para ti a mensagem.
Não precisa estar faturando, tá, André? Mas tem que ter CNPJ e, se não me engano, não pode ser MEI, tá? Tem algumas restrições do tipo de enquadramento. MEI é um deles, tá? Tem que estar vinculado à junta comercial, já tudo certinho desde setembro, então tem umas regrinhas específicas, não são muito restritivas. A questão de faturamento, por exemplo, como eu comentei, não precisa ter faturamento, tá? Isso é bom até para empresas que têm uma autoridade de desenvolvimento um pouco maior, às vezes hardware, saúde, demanda um pouquinho mais um período ali de evolução, né? E daí você pode participar do tribunal sem problema, tá? Antoine? Eu tenho uma dúvida em relação ao item de mercado, do potencial mercadológico. Uhum. Porque, por mais nichado que o produto seja, se você pensar no mercado internacional, você acaba tendo um grande potencial de mercado, independente do produto, né? Não específico no meu caso. E aí, tudo são flores ao descrever o mercado aqui, porque você vai ter um mercado gigantesco com a internacionalização. Uhum. Porém, a gente já escreveu projetos e fomos bem em outros quesitos e fomos muito mal no potencial de mercado, num edital específico. Eu imagino que todos vão colocar coisas que o avaliador vai olhar, nossa, isso aqui se vender realmente tem um potencial enorme. O que o cara olha efetivamente de forma, eu não sei se quantitativa, mas que possa ter algum tipo de validação que, poxa, isso aqui é robusto e vale a nota máxima de mercado. Esse aqui o cara só colocou, sabe? Esse é o ponto, Antônio. Potencial de mercado, como tu falou, quase que todo produto tem, uma vez que ele for adaptado, tal questão, para ser aplicado em outros mercados. Daí, quando tu olha, daqui a pouco já estava, o potencial é bilhões, etc. Todo consegue mostrar isso de forma clara. O legal é estratégia, pé no chão. Então, o que eu preciso fazer para levar? O que é diferente naquele mercado? Qual mercado talvez tenha um segmento ou um nicho melhor? Então, por exemplo, vamos lá. Pode ser que o tipo de produto teu tenha melhor aderência de segmento de cliente para a Latam, para a América Latina. Por quê? Porque o tipo da sociedade é parecido com o Brasil, o tipo de processo ou de burocracia é similar. Então, tu já dá um passo a mais quando tu identifica nichos dentro desse potencial internacional. O outro ponto é, pé no chão, o que eu preciso fazer para ir lá, o que eu estou planejando para fazer nos próximos 24 meses e lá na frente. Para ir para lá, eu preciso fazer abrir uma empresa lá, mas eu preciso ter um parceiro de tal forma, eu vou buscar esse parceiro com talvez uma associação, vou tentar fazer isso nos próximos meses, vou precisar ter fornecedores lá para não sei o quê, vou precisar talvez fazer alguma adaptação ou de língua ou de outro tipo dentro do meu produto para me adequar a alguma regra, consigo fazer isso no primeiro passo, já consigo levar isso no primeiro ano. Então, assim, tu começa a dar um pouco mais de pé no chão para o processo. Senão, todos vão botar que é um potencial estratosférico, e aí fica tudo igual. O cara que começa a trazer mais informações, já identificou um nicho, já tem uma estratégia, ele mostra mais estudo, mais preparo. E aí é visto com um cara mais, entendeu? Mais profundo. Porque, vamos lá, segmentação de cliente. O clássico exemplo da Apple, né? O cara pode botar um Apple 16, 17, sei lá qual que tá o número agora. No mercado, tem gente que vai comprar sem nem saber o que tem. Ponto. Esse é um tipo de cliente early adopter, etc., que existe. Existem vários nichos de clientes, alguns são mais aderentes a todo tipo de proposta, outros vai ter que fazer um esforço um pouco maior. Então, no exemplo que eu dei anterior, do cara da lixeira, ele levar para a Alemanha, ele vai penar muito, porque é um país que já tem um sistema de coleta e reciclagem muito mais eficiente, logo, players mais estabelecidos, o valor dele como inovação vai ser um pouco mais difícil. Ele levar para uma Argentina ou para um país aqui no lado, onde a burocracia é mais fácil de entrar, ou a sociedade tem processos muito similares ao Brasil, se ele identifica isso, justifica e faz uma análise também, fica melhor a visão que o avaliador vai ter, entendeu? Porque o potencial, como tu falou, é fácil dar big numbers, mas é difícil tu mostrar de forma coesa uma estratégia, mesmo que seja um planejamento. O planejamento não precisa ser seguido, é uma intenção né? Mas é uma intenção com pé no chão, com robustez de dados às vezes, ou a que faça sentido dentro do projeto, né? Porque o avaliador está cansado de ver projetos falando que a minha empresa já vale 1 bi, ou que eu tenho um mercado de 1 bi, ou que assim que eu abrir para o mercado internacional eu posso vender para qualquer lugar do mundo, mas não é assim, entendeu? Tem um processo, o cara sabe disso, entendeu? Então, trazer esses elementos te ajuda, tá? Para ficar um pouco mais pé no chão, o cara vai dar mais credibilidade para o negócio. Muito obrigado. Não, bem, contar a história é o desafio, né? A narrativa. Entender. Até a pesquisa
externa faz parte da, por exemplo, eu preciso aprofundar aquele mercado. E pode prever até serviço de contratação de terceiro para isso. O próprio edital, ele prevê, por exemplo, ajuda em certificação, em coisas para ajudar a levar essa tecnologia para o mercado. Então, pode colocar algum tipo de pesquisa. Só que, de novo, aí tem que ver se pode contratar uma empresa de fora. Aqui no meu caso, contratar um serviço de terceiros de fora para a prestação de contas, entra numa zona cinzenta que eu entraria com um pedido na FAPESC antes de colocar a prever isso, tá? Mas contratar um serviço, às vezes tem empresas brasileiras que prestam serviços fora, com parceiros, então tu consegue ter isso, né? Então, isso Legal. é possível, sim. Então, tu não precisa provar que tua empresa é internacional. Tu precisa provar que ela tem um certo potencial para tal região, ou para tal, e como tu pretende fazer isso? Em processo. Talvez levar um primeiro módulo, ou uma parte da solução, ou para um tipo de cliente específico, para depois expandir, porque ninguém leva a empresa inteira de uma vez, é loucura. Então, assim, entender isso faz parte de mostrar isso, tá? Bom, muito legal. Bom, para quem conhece a CERT, a gente olha assim, para pequenas empresas parece que nem nota, né? Mas que legal essa abertura da CERT. O conhecimento é muito grande, muito interessante. A gente olhou para dentro nos últimos anos, a gente estava cuidando de muitos programas nacionais, então Centelha, a Inovativa, o próprio Jornada da Amazônia, que pega vários estados, a gente estava muito com foco nisso dentro do nosso centro, tá? E estrategicamente a gente está voltando a atuar bem forte agora no estado. Então, nos últimos 2 anos a gente já trouxe o Arena Salta de volta, e Tecnova é outra oportunidade de a gente voltar a atuar, e por isso que a aproximação nossa, né, Charles, de conversar com vocês para voltar a atuar também fora de Floripa, tá? Isso é um outro ponto que eu queria trazer. O ideal é se a gente conseguisse trabalhar com mais de uma empresa aí da região de vocês, que a gente consegue até fazer presencial boa parte, tá? Por questão de custo, boa parte, se eu tiver que trabalhar com uma empresa só, eu vou ter que fazer mais online para eu conseguir colocar vocês em contato com alguns dos profissionais nossos. Uma vez que eu consigo trabalhar com mais empresas, a gente consegue levar mais para o presencial, que é um objetivo nosso, tá? A gente trabalha mais com presencial, a gente gosta disso, que isso faz muita diferença também, tá? E, obviamente, a gente vai estar abertos para vocês visitarem a gente, trazer vocês para cá para conhecer o ecossistema que a gente consegue ajudar. E uma vez vocês estando junto dentro do Hub, que a gente chama do Hub de CERT, Celta, né, a gente apoia em outros projetos também, tá? Isso faz parte. Então, por exemplo, as que passaram pelo Arena no passado, eu estou fazendo individualmente essa conversa com eles, porque eles são participaram de programas nossos. Então, a gente tenta atuar sempre de forma rede, com os nossos parceiros, centros ou outras incubadoras, mas essa é a forma que a CERT trabalha, tá? E isso é legal, a gente está voltando a trabalhar um pouco mais no estado. Isso fazia tempo que a gente, desde o último Sinapse, que foi 2017, a gente se voltou muito para projetos mais nacionais. Então, que legal. Assim. Bom, pessoal, está na hora da missa e 6 já. Tem mais alguma pergunta? Eu falo rápido, tá? Eu não sou manezinho, mas já estou há quase 15, 16 anos aqui em Florianópolis, então já aprendi, eu sou de Jaraguá do Sul, já aprendi a falar um pouco mais rápido. Para aqueles que tiverem outras dúvidas, tá? O Charles tem meu contato, a gente pode passar ali, né, Fred? Pode passar o contato nosso, tem o nosso site também. Entre em contato, se tiverem alguma dúvida sobre a CERT, sobre Tecnova, a gente está aqui à disposição, tá? Eu estou empolgado, tá? Vocês perceberam, é um edital que me agrada muito, assim, porque eu tenho muitos amigos que são empreendedores, eu também sou, como eu comentei, então é um edital, assim, bem interessante, cara, é uma oportunidade que há 4, 5 anos não tinha no estado, e quando vem, assim, eu incentivo que todo mundo participe, para não deixar passar. Eu já vi muita gente se arrependendo ou ficar esperando 4, 5 anos para a próxima, tá? Então, mobiliza o ecossistema, mobiliza a incubadora, mobiliza centro de inovação, aceleradora, é algo realmente interessante e é 3 vezes maior que o último Tecnova. Então, a gente está falando de 60 empresas. Quando a gente fala de nova geração, é a nova geração de grandes empresas, startups de Santa Catarina vindo aí, sabe? E quem capta 700 mil sem precisar da share, tem um potencial muito grande depois ir para uma próxima rodada de captação, etc. Os fundos, a gente conversa com alguns, vão estar muito de olho em quem passar, porque quer dizer que já passou por um funil absurdo ali de projeto, vai captar recurso. Então, assim, é um programa bem legal, tá? Dediquem tempo, não é uma submissão de 2 horas que vocês vão conseguir montar um bom projeto, vai demandar tempo de vocês, mas vale a pena, gente. É uma oportunidade, assim, bem legal, tá? Legal. Assim, ó, deixa pré-agendada na tua agenda, se for possível, daqui 15 dias, dia 14, né? Eu acho que por ali é ideal, tá? Porque daí vão ser perto de 10 dias. Nesse mesmo horário, pré-agendado, a gente vai conversando e fecha. Isso. Se o pessoal tiver dúvida, a gente junta
Daí já Sim, justamente já trago as dúvidas de submissão, tá? Sobre o texto, sobre se eu coloco isso, etc., se faz sentido, se eu estou com uma dificuldade e tal, que daí a gente faz mais 1 hora e meia para tirar essas dúvidas bem aberto, tá? Porque também, um dos critérios de desempate é a data de submissão, tá, gente? Isso. Acontece empate? Cara, acontece. Não é legal perder 700 mil de subvenção por um empate de data. Preciso mandar hoje? Não. Geralmente, 50%, 60% das empresas mandam na última semana, principalmente um edital complexo como esse. Então, assim, já mandando um pouco antes da última semana já é uma vantagem bem grande. 20%, 30% são os malucos que mandam no último dia, tá? Eu acho maluco porque, assim, é coisa grande, vai mandar no último dia, dá problema em plataforma, não deixem para o último dia, por favor, tá? Eu já vi gente em edital nosso que fechava à meia-noite, a plataforma ia fechar à meia-noite. 15 para meia-noite, tinha 20, 30 pessoas online escrevendo coisa na correria. O risco é muito grande de dar algum problema, de alguma falha, e geralmente o pessoal é muito reto e justo no sentido assim, a plataforma fechou, passou o horário, não tem o que fazer, entendeu? Então, não deixem para a última hora, mais tardar ali uns dias antes, mas se possível, 1 semana antes para ter uma vantagenzinha nesse desempate, tá? Ótimo. Não, a princípio, Beleza? agradecer teu tempo, se alguém tiver mais alguma dúvida, já vamos deixar pré-agendado dia 14, nesse mesmo bate-horário. Isso. E se tiver demanda, te faz. Caso não tenha, a gente segue o barco. Amanhã é feriado, na quinta a gente conversa, Charles, a gente deixa bem já montada essa agenda, e daí tu me confirma nas outras semanas ali se vai funcionar. Qualquer coisa a gente faz algum ajuste. Beleza? Bola. Seve, tudo certo? Joia, obrigado, Thiago, obrigado e agradece a toda a equipe pela oportunidade de a gente poder escutar também. E vamos ver, é óbvio que agora, quando a gente começa a escrever o projeto, várias dúvidas aparecem, né? Isso é Comecem recorrente. quanto antes, gente. Comecem quanto antes, sabe? Exatamente. Quando a gente fala de inovação, nada está tão claro com a entrega final. Então, aparecerão essas dúvidas, sim. Obrigado, agradece a todos aí da Fundação. E vamos lá, vamos para a próxima. É isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu, obrigado. Qualquer coisa, entre em contato e contem com a gente.